Por que Deus não atende a algumas orações? Você, em algum momento da sua vida, já orou a Deus, já clamou a Deus, já fez algum pedido especial a Deus e teve a sensação de que a oração não subiu, não passou do telhado? Por que então isso acontece? Por que Deus não atende algumas orações? Hoje nós vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, nós vamos ver de acordo com a palavra de Deus, três motivos pelos quais, ou três motivos que impede Deus de ouvir algumas orações. O primeiro motivo encontra-se no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18, está escrito: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, de acordo com esse versículo, algo que impede de Deus atender a uma oração é quando nós estamos atendendo o pecado no nosso coração, atendendo a iniquidade no nosso coração. É aquele pecado acariciado que a gente esconde. Às vezes a gente esconde do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do amigo, mas Deus conhece. Jesus diz lá no Apocalipse: conheço as tuas obras. Então, por mais que a gente tente esconder das pessoas, mas Jesus conhece, Deus conhece a todos nós. E Ele conhece também, Ele sabe quando nós estamos escondendo algum pecado, acariciando algum pecado no coração. No livro de Isaías, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a mão do Senhor, ela não está encolhida para não salvar, para não atender. E o ouvido de Deus, ele não está surdo, ele não está tapado para não ouvir o nosso clamor, as nossas orações. Mas, de acordo com esses versos, os nossos pecados eles já estão cortando o fio de comunicação entre nós e o nosso Deus. Por isso, Deus não atende algumas orações. O pecado tem impedido Deus de atender algumas orações. Claro, todos nós somos pecadores, mas nós estamos falando dos pecados acariciados. Um outro motivo que impede de Deus atender algumas orações é porque Deus, ele é onisciente. Deus conhece o fim desde o início. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. É aquela oração que a gente faz, aquele pedido que a gente tem tanta vontade, é algo que acontece na nossa vida. Aí a gente ora, a gente pede e a gente não é atendido. Parece que Deus não nos atende, não nos ouve. E a gente fica pensando, mas Senhor, por quê? E a gente ora de novo, a gente pede de novo e Deus não responde. E já aconteceu comigo, e depois de alguns anos, eu olho para trás e eu percebo que naquele momento, aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto pedi a Deus, não era o melhor para a minha vida. Se eu tivesse conseguido tal bênção, tal pedido, não teria sido o melhor para mim. Então, é por isso que Deus não atende algumas orações, porque a nossa visão ela é muito limitada. A gente enxerga muito pouco, só o que está diante dos nossos olhos. E Deus não, Ele conhece a nossa vida desde o dia que nós nascemos até o último dia da mesma. Então Deus é onisciente. Ele sabe que se Ele atender algumas orações, aquilo não vai ser bom para nós. Eu conheço, eu já conheci pessoas, e aí eu conheci um senhor que clamava muito a Deus por uma esposa. Ele estava na igreja, tudo que ele mais queria era uma esposa. Ah, Senhor, eu quero uma companheira. Todas as vezes que ele levantava na igreja para fazer um pedido de oração, era pedindo que os irmãos orassem por ele para conseguir uma esposa. E aí Deus concedeu tal pedido, ele conseguiu a esposa, mas quando ele conseguiu, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Abandonou os caminhos do Senhor, nunca mais andou na igreja. Então, e aí? Então é por causa dessas coisas, Deus conhece, Deus sabe. Eu conheço pessoas que tinham uma vida financeira quebrada, não tinha dinheiro, e aí tinha uma grande vontade de montar uma empresa, de prosperar, e Deus abençoou, as pessoas conseguiram montar uma empresa, prosperaram, mas quando prosperaram, quando passaram a ganhar dinheiro, qual foi a primeira coisa que fizeram?
nunca mais andaram na igreja, viraram também as costas para Deus. Então é por isso que Deus não concede, não dá, não atende alguns pedidos de oração, porque Deus conhece o fim desde o início. Existem coisas que se Deus conceder a uma determinada pessoa, aquilo vai servir para a própria destruição, para a própria perdição, porque a pessoa vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então ele sabe, ele conhece o fim desde o início, por isso ele não atende. Um outro motivo que impede Deus de ouvir algumas orações encontra-se no livro de Tiago, capítulo 4, versículos Tiago 4, versículo 2 e 3, diz assim: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis mal. Verso 3: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pedi e não recebeis, é o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque pedis mal, para gastar com os vossos próprios prazeres, com os vossos próprios deleites. Então, aquela oração que é movida por motivos egoístas, Deus também não atende. É aquela oração que você só está pensando em si, gastar somente consigo mesmo. E aí a pessoa muitas vezes não está disposto a ajudar o próximo. A pessoa vai à igreja e aí não tem coragem de meter a mão no bolso e colocar pelo menos R$ 5 de oferta, contribuir com R$ 5. Às vezes a pessoa acha que se contribuir vai ficar mais pobre. A pessoa vê alguém com fome, não tem coragem de comprar ali um prato de comida, não tem coragem, não tem coragem de ajudar o próximo semelhante de forma alguma, não tem coragem de contribuir com a obra de Deus, mas quer prosperar, quer ter as orações atendidas. E esse é o motivo pelo qual a Bíblia está dizendo, é um motivo que tem impedido Deus de atender a algumas orações. Meus amigos, fiquem com Deus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se você quer continuar aprendendo da palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que lá no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, inscreva-se no nosso canal. Deixe também o seu like. Um abraço. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo.